Nação flamenguista, né? Depois do empate do Flamengo contra a LDU 0-0, né? Em Quito, na altitude, né? Tem palmeirense aí que parece que já tá preocupado. Será, pessoal? Será que o Flamengo ficando no pote 2, né? Pois é, Flamengo ficando no pote 2 pode pegar o Palmeiras, né? Possível classificado do pote 1. Já pensou? Flamengo e Palmeiras já nas oitavas de uma Libertadores? Claro, eu tenho quase certeza que os palmeirenses não acham isso aí uma boa ideia, né? Porque sabe, né? O Flamengo tropeçou contra o Central Córdoba. Para mim, não é motivo de desespero. O Flamengo tem condições de ir na Argentina, fazer um grande jogo e reverter, né? Trazer uma vitória de lá, né? Mas caso isso não aconteça e o Flamengo se classifique e sim, na segunda posição, encaminha o Flamengo, né? Pegar um grande clube do futebol brasileiro já nas oitavas da Libertadores, né? Até porque o Flamengo pode se classificar em segundo, né? Sei que tem muito torcedor palmeirense preocupado, né? Porque não quer que isso aconteça, né? Mas tá caminhando para isso, né? E agora? Será que o Flamengo vai colocar terror? Vai ser o time do pote 2 que vai colocar terror? Será que os palmeirenses estão realmente preocupados? Vamos acompanhar a análise aí, né, da Turma do Amendoim. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Turma do Amendoim, o link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Pra mim é o maior adversário do Palmeiras também na quinta-feira. O Wellington, o Gelai, Lugó, cuidado com a onça. Calma, não tem nada de onça, não. Um abraço. O Paulo Locatelli, grande Paulo Locatelli, ó. Essa gestão desportiva da Leila é uma porcaria, renovando com esses bagre. Pelo amor de Deus, tá bravo aqui o Paulo Locatelli. E o Verdão Colossal, Bolívar tomou de 4 do Flamengo e Palmeiras fora de casa. Mas quinta-feira é em casa, né? Ó. Deixa eu colocar aqui a tabela, ó. O Libertar, olha a chave do São Paulo, hein? Chave do Flamengo tá aqui, ó. LDU tá em primeiro com 5 pontos. Se tivesse ganho hoje era 7, meu. Ou seja, se o Flamengo ganhar da LDU dentro de casa, passa a LDU, né? Já reverte. Então tá, o Central Córdoba joga amanhã, né? Amanhã com o Deportivo Táchira ou agora? Amanhã, não. Não, é quinta-feira. Quinta-feira tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. Vamos torcer pro Central Córdoba abrir 7 pontos. Aí o Flamengo enfrenta na próxima rodada a LDU, é isso? Não, Central Córdoba lá. Central Córdoba lá. É o Central Córdoba lá. Então Central Córdoba podia ganhar do Flamengo no próximo jogo. Ah, Central Córdoba ganha logo. Então podia, ó. E LDU enfrenta o Deportivo Táchira. Então se acontecer o seguinte aqui, André, ó. Se o Central Córdoba vence quinta-feira, vai para 7. Se o Flamengo perde do Central Córdoba vai para 7 e o Flamengo fica com 4. Não, vai para 10 Central Córdoba. Se o Central Córdoba ganhar amanhã, vai para 7. Se ganhar do Flamengo, vai para 10. Verdade. Vai para daí, fica 10. Se a LDU ganhar do Táchira, vai para 8. Vai para 8. Aí o Flamengo tem 2 jogos em casa. Aí o Flamengo tem 2 jogos em casa, que é LDU e Deportivo Táchira, que é para cravar as 2 vitórias. Olha, então o Flamengo ainda corre risco, hein? Se tivesse perdido hoje, eu apostaria que o Flamengo estaria fora da Libertadores. É que o LDU me pareceu um time muito fraco, Lugó. O Flamengo se salvou. O Flamengo foi melhor até durante o jogo, um pouco melhor, mas no finalzinho quase tomaram o gol. Quase tomaram o gol. Ó, então tá aí, ó, o grupo do São Paulo, olha o São Paulo, ai meu Deus do céu, tá? O Libertar com 6, São Paulo com 4, Aliança Lima com 4, e ó, vamos pro grupo do Palmeiras aqui, ó, tem Libertar e São Paulo amanhã. O Tadieres é uma brincadeira, apanhou do Aliança Lima. O Tadieres perdeu pro Aliança Lima, é brincadeira. Ó, vamos pro grupo do Palmeiras então, direto, ó. Palmeiras tem 6 pontos, é o líder do grupo, sensacional a campanha do Palmeiras, né? E aí tem o Bolívar com 3. Ó, o Bolívar, vamos ver os jogos do Bolívar aqui. O Bolívar no primeiro jogo, ele perdeu de 4-2 o Cerro Porteño, né? Perdeu de 4-2 e depois venceu o Sporting Cristal em casa por 3-0. O que a gente falou, a altitude é um aliado muito forte desses times de fora, né? Da Bolívia, os times que jogam também no nível muito acima do nível do mar. E aí tem quinta-feira Palmeiras e Bolívar e Palmeiras e tem Cerro Porteño e Sporting Cristal. Aí deve dar Cerro, né, André? Então o Cerro deve ir para 6 pontos, pois talvez o empate não seja um mau resultado para o Palmeiras, né, André? Se tiver um jogo sempre empate é bom, que tira a força dos dois, né? Se bem que o Sport Cristal tem 0 pontos, né, Lugó? O Sport Cristal é um time muito fraco. O Palmeiras vai ganhar. Pensa bem. Não, mas se o Palmeiras perde, se o Palmeiras perde, iguala tudo, não, né? Complica. Se o Palmeiras perder, complica. O Bolívar alcança, o Cerro alcança. E aí Palmeiras e Cerro vai ser um jogo de vida ou morte no Paraguai, Lugó. Palmeiras e Cerro vai ser o primeiro jogo do segundo turno, vai ser um jogo de vida ou morte para o Palmeiras.
Então é importante mesmo, porque se o Palmeiras não pode perder na quinta-feira. Olha como é importante. Eu tava falando da vitória que tem que ir pra cima, não pode mas perder não, porque empatar você segura o Bolívar, né? Você tem o jogo de volta com o Bolívar em casa, que é um confronto direto, e não deixa o Cerro passar. Porque uma derrota, André, olha o saldo de gols do Palmeiras, que é ruim, né? Tá com 2 de saldo. Se o Bolívar ganha, ele passa o Palmeiras em saldo de gols. Ele assume a liderança. No mínimo ele faz 1, né? Ele vai para 2 de saldo e o Palmeiras cai no mínimo 1. Se o Cerro golear o Sport Cristal, o Cerro vai ser líder. Não, uma vitória mínima do Cerro. Uma vitória mínima do Cerro e uma vitória mínima do Bolívar, o Palmeiras vai para terceiro do grupo. Não, então, o Cerro assume a liderança. Se o Cerro tiver uma vitória mínima, o Cerro, com gol a mais, ele pode assumir a liderança. Isso. Não, então, mas o ponto é o seguinte: se o Bolívar vence o Palmeiras e o Cerro vence o Sport, o Palmeiras fica em terceiro do grupo. É fato isso. Está aqui a tabela para vocês verem. Então a importância do Palmeiras não pode perder na quinta-feira. Talvez por isso o Abel preservou o time. Não posso colocar o Vitor Roque. Vamos ver. Então tá aí a tabela do campeonato. Importante, o Palmeiras está na liderança. Olha, importante ter vencido os 2 jogos, hein? Porque esse grupo, o Sport Cristal virou saco de pancada. E o empate na primeira rodada teria sido trágico. O empate. Olha, aquele golzinho que salvou o Palmeiras da Bacia das Almas, olha, foi fundamental para o Palmeiras poder seguir aqui em primeiro lugar, né? Ricardo Moraes, cheirinho, 2 jogos sem gol. Cadê o ataque poderoso? Tá mandando o Ricardo Moraes. Ô, André. Contra o Vasco, hein? Eles não fizeram gol contra o Vasco e não fizeram hoje de novo. Pior que todo mundo tá olhando para a situação do Flamengo, mas a situação do Palmeiras não é uma das melhores, né? Se perder o jogo, pode descer e despencar para terceira posição do seu grupo, né? Então não é uma situação muito confortável, né? Mas todo mundo só olha para a posição do Flamengo, né? Realmente, e o Pedro jogou, hein? O Pedro entrou no segundo tempo. O Flamengo hoje jogou com o break de mão puxando. Não é que assim, Lulu, já puseram tanto o Felipe Luiz, é o novo Guardiola. Gente, é um endeusamento tão cedo das coisas. O time joga, o Flamengo jogou no Campeonato Carioca, os caras colocaram o Felipe Luiz como se ele fosse o novo Guardiola. Mas jogou o Campeonato Carioca, gente. Jogou o Campeonato Carioca. Não é baliza para ninguém. Não é parâmetro para ninguém. E aí já coloca um cara como se fosse o supra-sumo do não sei o quê. Então, Lugó, assim, são certas coisas que acontecem no futebol, da mesma forma que vai para a desgraça rapidamente, os caras colocam na lua rapidamente também. A queda depois é maior, hein? A queda depois é maior. O 4UFC virou membro do canal, vai participar do grupo mais corneteiro. Rapaziada, seja membro do canal, que a Larissa tá consolidando, viu, André? Vamos lançar a caneca número 2, a Eu Sobrevivi 2, com os nomes dos bagres dos últimos anos, hein? Ó, o Flamengo tá comemorando aí o empate, hein? Olha, eles estão comemorando. Comente a possível escalação do gol, já comente sobre o Palmeiras. Olha o Pedro soltou lá, tô no Instagram aqui do Paparazzo Rubro Negro, um abraço lá pro Gabriel, tá sempre aí comigo aí, falando pelo telefone. Ó, tá aí, André. Pedro após LDU 0, Flamengo 0. Tem mais 3 jogos pela frente. É buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. 6 pontos já é suficiente, né, André? 10 pontos classifica? Tem chance. Muita gente já classificou com 10 pontos. Vai depender do Córdoba, se vai ganhar os 2 jogos dele em casa. A LDU mostrou-se um time muito fraco, muito fraco. Eu não aguento o Flamengo no Maracanã. Então, assim, vai depender muito desses confrontos. Dá para classificar com 10? Até dá, mas é arriscado. É arriscado. Após o empate com a LDU, o atacante Pedro projetou os próximos jogos do Flamengo, próximos passos do Flamengo na fase de grupos. Infelizmente não veio a vitória, agora a gente ganha deles lá em casa. Estamos confiantes que no Maracanã vão resolver e não tem resolvido muito, né? O Flamengo está correndo risco, né? Para quem saiu como favorito, quer bater em todo mundo, quer ser o primeiro do grupo. Quem perdeu do Córdoba em casa não dá para falar muito, né? É melhor ficar quieto, trabalhar e ganhar os jogos para depois falar, porque para quem conseguiu perder pro Córdoba dentro de casa... Não tá fácil não a vida do Flamengo não, viu? O Denis Moraes, nomes de bagres na nova versão. É isso aí. O pessoal tá mandando aqui, não sei se é rubro-negro ou não. Ricardo Alves Lugó, sou o Flamengo. Felipe Luiz tem que cair hoje. Será que é fora Felipe Luiz? Palhaço, Mito Rubro-Negro, o Fernando Gil, o pessoal do Urubucã, é fora Felipe Luiz, André? O pessoal tá... Eu sei. Mito Rubro-Negro aqui, hashtag, vamos colocar aqui. Futebol brasileiro é um moedor de técnico.
Peraí, O Roger cai no Sul hoje. Aliás, o Corinthians sem técnico. O Roger cai no Sul hoje com essa derrota. Nunca que esse cara aí é flamenguista, né? Tá na cara, pessoal. Tá na cara que ele não é flamenguista. Derrota do Inter. Vou colocar aqui, ó, André. Vou colocar aqui, ó. Gol do Inter. Fora Felipe, Gol do Inter. É fora Felipe Luiz, André? É fora Felipe Luiz? Gol do Inter. Gol do Inter. Ó, hashtag fora Felipe Luiz, queria ouvir o pessoal do chat aqui comentando se é isso mesmo. Ô, Flá, que bancada, fora Felipe Luiz, futebol é cobrança. Flamengo não é teste, ó. Esse é rubro-negro. Esse é rubro-negro. Olha a crise no Flamengo. Crise no Flamengo, Lugó. Crise no Flamengo, André. Crise no Flamengo. Fora Felipe Luiz. Já é o segundo da live, hein? É o segundo que pede fora Felipe Luiz, hein? Crise no Flamengo. Crise no rubro-negro, hein? Olha. Felipe Luiz na seleção. Felipe Luiz na seleção. Boa. Felipe Luiz na seleção é campanha, André. Tenho certeza que o Paparazzo vai apoiar. Hashtag, rapaziada. Felipe Luiz na seleção brasileira. Lá é o lugar dele. A seleção nasceu para Felipe Luiz, André. O que você acha? Hashtag. Vamos fazer campanha, rapaziada. O Paparazzo vai aprovar. Todos os rubro-negros vão aprovar Felipe Luiz na seleção. E aí o Flamengo melhora aí no Brasileiro, na Libertadores. O que vocês acham, rapaziada? Não, o Tite recusou o Corinthians. Quem sabe agora aceita o Flamengo de volta. Pode ser, volta o Tite. Grande contratação. O Felipe Luiz é estagiário, você viu? Olha, Felipe Luiz é estagiário. O Carlos Baggio dizendo que era estagiário. Um abraço pro Carlos Baggio. Fora Abel, o pessoal não quer perder o foco no Fora Abel. Dorival no Flamengo. Dorival caia bem no Flamengo, hein? Felipe Luiz na seleção, o pessoal já tá pedindo, O Ronieri Bandeira alugou, a tendência é cada vez mais estádios vazios, ingressos caros, violência e o torcedor de time pequeno ainda fica boladão com o VAR. Tá cada vez mais difícil ir pro estádio. É verdade, né, André? O Botafogo da Paraíba vendeu o jogo que seria o jogo da vida deles contra o Flamengo, vendeu o jogo pro Maranhão. A torcida do Botafogo da Paraíba tá pé da vida. Não vai ter a chance de assistir o jogo do time deles contra o Flamengo, queira ou não queira, um time de expressão como o do Flamengo, os caras iam receber o Flamengo lá e não vai poder, os caras vão jogar na Paraíba, o jogo na Paraíba vão jogar no Maranhão. Pô, futebol brasileiro não existe, cara. Tá aqui o Guedes dizendo que o Tite no Flamengo de novo e o Bruno Henrique, flamenguista, é emocionado. Acha que vai golear todo mundo e ganha tudo o que disputa, sendo que ninguém ganha tudo o que disputa. Desse jeito, nem o Guardiola dá jeito. Muito Nutella. Tá fazendo uma crítica ao torcedor rubro-negro aí, o Bruno Henrique. Assim, eles põem o Flamengo num patamar que não é o patamar do Flamengo. Eles põem o Flamengo, eles acham que o Flamengo do Jorge Jesus, o Gabigol fazia gol. Vocês têm ideia do que nós estamos falando? São 6 anos que isso não acontece. Então, assim, o flamenguista põe o Flamengo como se fosse estratosférico. E está muito longe de ser estratosférico. Mas não dá. O Maurício colocou aqui, 500 pau ingresso não dá, né, André? Muita coisa. Não, né? Tanto é que o jogo do Flamengo contra o Vasco não teve lotação. Alguns jogos do Flamengo tiveram metade do Maracanã. Coisa inédita de acontecer, né, Lugol? É impressionante, viu? Impressionante. O TS colocou que o flamenguista parou no tempo. Eu acho que, não sei, André, eu acho que tá uma incógnita isso. Acho que o Flamengo tinha uma expectativa de começar melhor, mas o Palmeiras começou pontuando mais que o Flamengo. Talvez não jogando tanta bola, mas pontuando mais que o Flamengo. No Brasileiro e na própria Libertadores da América, né? Pegaram aquele jogo de Juventude como se fosse a base do... Não, esquece, aquilo lá é uma coisa fora da curva que não vai acontecer toda hora, não. Pegou um dia feliz, que tudo que foi entrou, tudo deu certo. Flamengo é bom time, tem bons jogadores, mas não está jogando isso para o flamenguista sair arrotando do jeito que arrota e bate no peito, Lula. E o João Paulo colocou aqui, futebol virou esporte de rico igual golfe, né? Tá muito caro o ingresso. Nossa, esse muito golfe, caro. O pior é que os dirigentes... do Borogodó, hein? Assistir. O pior é que os dirigentes... pior que os dirigentes não estão fazendo o mínimo esforço para mudar. Nada. Os estádios vão ficando vazios. Os estádios vão ficando vazios. Barueri, Lugol, não era melhor assim, põe o sócio torcedor para comprar, o que sobrar de ingresso, vende para preço popular para o pessoal da região. Ingressa 30 pau. Porra, aí você tem. Para que adianta você ter metade da capacidade de Barueri com ingresso caro, quando você pode ter o estádio lotado com a metade do preço, que seria a mesma coisa do que o estádio a metade. Lugol, é isso que lota o estádio e ganha a mesma coisa com o estádio com metade dos torcedores. Põe um setor mais...
Põe um setor, né, André, para pessoas que não podem ir. Pessoal, a mídia palmeirense discutindo esse empate do Flamengo aí. Mas vale ressaltar que o Flamengo já pode pegar o Palmeiras nas oitavas, né? Caso não se classifique em primeiro, né? Do seu grupo, né? Eu acho que tem muita preocupação dos torcedores palmeirenses diante desse assunto, né? E outra coisa, eu concordo aí com o Lugol, né? Acho que as competições, pessoal, a partir de agora que começa para valer, né? Não vai ter jogo fácil. Libertadores não tem jogo fácil, Brasileirão não tem jogo fácil. Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Mas a questão aí com o André, né? Ele disse que contra o Juventude foi um jogo ali fora da caixa. Ok, eu até concordo, né? O Flamengo não vai sair goleando todo mundo em todas as competições, né? Claro, vai ter um jogo ou outro que você vai conseguir mostrar mais do seu futebol. Principalmente num futebol onde o calendário é terrível, né? Dificilmente você vai repetir a equipe. Dificilmente você vai ter a mesma equipe, né? Dificilmente você vai ter os mesmos jogadores, né? Então, sem sombra de dúvida, fica comprometido, né, o desempenho da equipe, né? Claro, quando se fala de Flamengo, o melhor elenco, para mim tem o melhor elenco da América do Sul, né? Tem o melhor treinador, queira ou não queira, né? Eu sei que muitos estão dizendo aí, calma que Felipe Luiz só treinou Campeonato Carioca, né? Porque o brasileiro às vezes ou se finge ou tem memória curta, né? E Felipe Luiz treinou, se eu não me engano, foi 15 jogos do Campeonato Brasileiro, só vindo perder um. Treinou mais 6, 2 contra o Corinthians. Foi 2 contra o Corinthians e 2 contra o Atlético Mineiro, né? Se eu não me engano, foi pela Copa do Brasil. Então, isso aí já dá para tirar uma ideia, né, do que era que Felipe Luiz, né? Mas eles preferem enxergar só o Campeonato Carioca, né? Que Felipe Luiz só treinou o Campeonato Carioca. Vale ressaltar, Felipe Luiz já tem mais de 25 jogos no comando do Flamengo, só perdeu 2 jogos, né? Só perdeu 2 jogos, pessoal. É incrível, né? É um desempenho que causa inveja, né? Em muitos treinadores, em muitos clubes, em muitos rivais. Muitos sabem que é um desempenho aí de grande treinador, né? Mas é como eu disse, desempenho não quer dizer nada, né? Você vai ter que conquistar títulos. Eu também acho, né, Felipe Luiz, nesse momento, numa seleção brasileira, pular etapas. Ele não está preparado para isso. Principalmente numa seleção brasileira que é uma bagunça. Ninguém sabe quem convoca, se é empresário, se é CBF. Ninguém sabe de nada, né? É um ponto de interrogação a CBF, né? Então, nesse momento, se Felipe Luiz for para uma seleção, ele está jogando sua carreira no lixo, né? Podemos dizer isso, né? Mas não duvido de nada, né? Uma coisa que eu posso dizer, que ele é um treinador promissor, sim. E o Flamengo não é motivo de desespero, né? O Flamengo na Libertadores. Vale ressaltar, se o Palmeiras perder o jogo aí logo mais contra o Bolívar, despenca para a terceira posição, né? E aí? Será que é só o Flamengo que vai passar por sufoco? O Flamengo está na terceira posição, então muitos estão dizendo que o Flamengo não se classifica, né? O Palmeiras, se perder seu jogo e o Cerro ganhar, desce para a terceira posição também, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos ver até onde vai, né? Então é isso, pessoal. Deixe a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.